Olá, acadêmicos de ciências agrárias. Hoje, a nossa teoria escolhida é uma das teorias que você já deve ter ouvido falar muito, que é a teoria psicanalítica do Sigmund Freud. O Freud, entre os psicólogos, ele é de longe, o mais conhecido por conta da popularidade que a sua teoria ganhou. E a teoria psicanalítica, ela é uma dessas teorias que as pessoas vão utilizando os seus termos sem, de fato, conhecê-los com profundidade. E aí, vamos fazer aqui alguns esclarecimentos sobre essa teoria. Primeiro, a teoria psicanalítica, ela surgiu, o Freud constrói essa teoria, ele é um médico, que trabalha em Viena, um neurologista, e ele começa a perceber que tem adoecimentos que não tinham uma causa que era física. Ele percebia que haviam adoecimentos que tinham uma origem psíquica e mais, em conteúdos que não eram lembrados pelos pacientes. Quando ele começa a entender isso, foi uma das primeiras formulações que o Freud fez. Ele faz uma extensa pesquisa e ele entende que ele organiza, e ele começa a perceber que o psiquismo humano, ele tem uma parte que é consciente, essa que nós estamos aí pensando nesse momento, tudo que está na sua cabeça, pode ser essa aula, pode ser uma coisa que você está pensando fora, na sua casa, ou uma coisa que aconteceu antes de chegar aí. Existe uma outra parte que é pré-consciente, então, que eu não estou lembrando nesse momento, mas se eu fizer um pequeno esforço, eu vou me lembrar. Por exemplo, o seu primeiro beijo, quando foi? Pode ter sido na adolescência, pode ter sido na infância, e mesmo assim você consegue lembrar, porque foi um evento significativo. E mais, então... e aí, a maior parte, um outro nível dessa consciência é o inconsciente. Então, a grande parte, tudo que nos aconteceu durante a nossa história, toda a nossa evolução, ela está guardada nesse nosso inconsciente. Coisas, que nós não nos lembramos, porque o nosso psiquismo ele se encarrega de guardar para não sobrecarregar, os nossos pensamentos, ou coisas que foram pesadas demais, dolorosas demais, e elas são represadas ali no nosso inconsciente. Então, é possível que você tenha acabado de passar por uma coisa e você não se lembre dela, em função desse mecanismo de repressão, Então, que tira esses conteúdos da consciência e leva para o inconsciente. Então, aí, essa estrutura, essa organização psíquica, essa organização dos níveis da nossa consciência, o Freud chamou de primeira tópica. Primeira tópica, nesse caso, então, envolve essa organização. E a pesquisa dele vai se aprofundando e ele construiu também aquilo que ele chamou de segunda tópica, que é a ideia de que existem instâncias psíquicas. E aí ele chama de id, ego e superego. O id, para ele, seriam parte da nossa personalidade. Então, o id, para ele, é aquela instância psíquica responsável pelos instintos, pelo instinto de vida, pelo instinto de morte, pelo nosso instinto sexual, tanto pela nossa sobrevivência, quanto também por esses sentimentos mais agressivos que nós temos. E uma outra instância, o id, nós nascemos com ele, segundo Freud. Uma outra instância que vem logo em seguida, que é organizada no nosso psiquismo, é o ego. Então, o ego, ele seria a parte racional da nossa personalidade. Aquele que vai, então, resolver esses desejos do id, de uma maneira, em buscar, na realidade,
a sua realização. Ele atende essas necessidades do indivíduo. Ele faz com que o indivíduo, né, ele analise, ele pense, ele é essa parte racional da pessoa. E a última instância, né, a terceira instância aí da personalidade é o superego. O superego seria essa instância construída mais tarde aí no nosso desenvolvimento, provavelmente aí depois, por volta dos 3 anos, dos 3 aos 5 anos, quando nós aprendemos as regras do meio. Então, na relação com os nossos pais, na relação com o meio, o indivíduo ele iria aprendendo regras e formas de se relacionar. Aquilo que pode e aquilo que não pode. Aquilo que eu devo ser e aquilo que eu não devo ser. E essa instância, as 3 instâncias, elas lutam entre si. O id, ele quer a realização do seu desejo. E o ego, e o superego diz o que ele não pode fazer. E o ego fica ali no meio, tentando, né, realizar os desejos do id, mas de uma maneira socialmente aceitável, a partir das exigências do superego também. Essa organização, né, a organização dessas instâncias, é então aí a segunda tópica da teoria freudiana. E o Freud também, um outro conceito que vale a pena a gente relembrar aí, né, dos textos que você leu também, é o conceito de libido. Libido para ele é a nossa energia de vida, essa energia que a gente tem para realizar, né, o nosso dia a dia, realizar os nossos desejos, empreender, alcançar nossos objetivos. E essa libido, ela é essa energia que está à nossa disposição. E existe para ele uma ideia de uma economia dessa libido. Então, nós organizamos essa energia a partir aí das demandas que nós temos. Então, uma parte da nossa energia nós gastamos afetivamente, né, com o nosso parceiro, a nossa parceira. Uma parte dessa energia nós gastamos estudando, como vocês estão fazendo, outra trabalhando, enfim. E essa energia estaria aí à nossa disposição. Mas também compreendendo que ela está um pouco subjugada aí a essas instâncias, ou ela acontece aí a partir dessa ideia das instâncias psíquicas também. Então, atendendo as demandas aí do id e também do superego. E um outro conceito, né, freudiano é a ideia também de que existe, o Freud ele é considerado aí um estruturalista, porque para ele existe fases do desenvolvimento que são comuns a todos. Assim como o Piaget, ele entendia que as fases, as pessoas passam, independente do lugar onde elas vivem, em qualquer lugar do planeta, ela passa, né, por essas fases. O Freud também acredita dessa forma, que independe do lugar onde você nasça, o psiquismo vai funcionar de uma maneira parecida. E ele propõe aí também, como o Piaget, algumas fases do desenvolvimento. A primeira fase, para o Freud, é a fase oral. Ele diz assim, que ao nascer, a libido, essa energia de vida, ela está concentrada nessa região da boca. Boca, palato, né, os lábios, essa parte externa. Então, ele diz assim, que nesse momento, essa região, ela é cheia, né, ela é realmente cheia de terminações nervosas, neurologicamente muito desenvolvida, e a criança tem um especial prazer na estimulação dessa área. E aí, ela sente prazer, ela é alimentada ali, ela tem o afeto da mãe por essa área, e essa zona do nosso corpo, ela manteria, né, nós manteríamos o desejo, prazer ali nessa região por toda a vida. Né? Mas o Freud ele dizia assim, quando acontece algum problema nessa fase, existe uma possibilidade de uma fixação nessa fase. Então, ele dizia assim, que pessoas que muito ligadas, né, à comida, à estimulação dessa área, seriam pessoas que ficaram de alguma forma fixadas por algum problema que aconteceu ali.
Então, se a gente fala demais, come demais, bebe demais, fuma, por exemplo, né? Então, assim, são resquícios aí, são evidências dessa fixação na fase oral. Mas essa fase, né, ela vai aí desde o nascimento até mais ou menos um ano e meio de idade, né? E aí vem uma outra fase, importante também, que é a fase anal. Anal, por quê? Né? Então, para ele, a libido, ela se desloca, a boca continua tendo uma importância, mas ela uma outra zona erógena vai ganhar importância, que é a região ali, né? Então, do ânus. Por quê? Porque a criança, é um momento, né, aí por volta de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, é o momento que a criança começa a fazer o treino de toalete. E o controle, conseguir manter o controle dos esfíncteres. Então, o controle dos esfíncteres é tentar, né? Então, o esfíncter é aquele músculo na saída da uretra e do ânus que faz com que a criança segure, ela consiga reter as fezes, reter a urina. E isso para a criança tem uma importância muito grande, porque ao mesmo tempo em que ela está aprendendo regras, o que não pode, o que pode, o que é feio, o que é sujo, a criança também está conseguindo controlar o seu corpo. E a criança entende isso, né, como alguma coisa importante para ela, e as fezes ganham uma importância também, porque ele acha que ele agrada ou desagrada os pais com as suas fezes. Então, os pais, quando a criança faz cocô no lugar certo, no piniquinho ou no vaso sanitário, os pais fazem aquela festa. A criança, que ainda está no início aí do seu desenvolvimento, ele vai entendendo que aquilo é uma coisa maravilhosa, que aquele é o seu produto, é uma coisa que ela está dando dela para o mundo. E, assim como na fase anterior, é possível que a criança tenha fixações aí nessa fase, por quê? Porque quando ela é muito exigida, quando os pais são muito exigentes com as regras, com essa história de fazer o xixi e o cocô no lugar certo, a criança também vai ficando, ela reage a isso. E ela pode apresentar, né, também fixações que seriam o quê? Né? Então, aquelas pessoas, então, a relação que nós temos com o dinheiro, com a organização, por exemplo, pessoas que são muito mais retentivas, então aí, né, aquela criança, ela se torna mais retentiva, então ela segura mais as fezes, ou ela libera mais as fezes, ela também vai fazer isso com os seus objetos. Então, tem pessoas que o que é dela é de todo mundo, ela gasta, ela não tem problema nenhum. E outras pessoas que são muito meticulosas, ela tudo guarda, né? Ela encontrou um papelzinho na rua, ela acha que ela vai guardar porque ela vai precisar para alguma coisa. Então, esses são os resquícios, né? Então, a nossa organização também, se você tem um quarto menos ou mais organizado, tem a ver com essa fase anal. A mesma coisa aí na nossa vida adulta, né? Então, a gente tem pessoas que, diante de uma situação de ansiedade, ela retém fezes. Outras pessoas expulsam as fezes com facilidade. Então, está com problema, tem diarreia, né? Então, isso tem essa relação, né, dessa fase com a sua vida, ela também vai permanecer para a vida toda, e para algumas pessoas mais do que outras. E aí a gente fala, né, aí a fase anal, ela vai aí de 1 ano e meio, mais ou menos, até os 3 anos, mais ou menos, né? Até os 3 anos de idade. E aí a gente começa, 3, 4 anos de idade, aí começa uma outra fase importantíssima para a psicanálise, que é a fase fálica. Fálica vem de falos, do grego, falos, o que quer dizer pênis. O que é isso? É a descoberta da criança da existência do seu órgão genital, ou da inexistência dele. Então, para os meninos, eles descobrem que tem um pênis, e as meninas descobrem que não tem um pênis. Porque como o seu órgão interno, o seu órgão genital é interno, ela não percebendo, ela acha que ela foi castrada. E o Freud diz, né, que a criança vive um complexo de castração. E esse complexo de castração vai dar origem a um outro complexo importantíssimo para o desenvolvimento, que é o complexo de Édipo. Então, essa ideia, né, então os meninos
como ele convive com os pais, né? Então, o seu primeiro objeto de amor será a mãe. Mas ele ama a mãe, ele quer a mãe para ele, e ele se rivaliza com o pai. E quando ele se rivaliza nessa fase, depois do complexo de castração, ele precisa resolver isso, né? Porque ele se rivaliza com o pai, ele quer afastar o pai da mãe, mas ele também ama o pai e ele tem medo de ser castrado por ele, porque ele vê, né, que as meninas foram castradas e ele entende assim, né, que o menino, ele precisa, a resolução edipiana dele, esse complexo, ele vai se aproximar do pai para se parecer com ele e desenvolver aspectos da masculinidade, e aí a sua personalidade vai indo por esse caminho, né, de resolução. As meninas da mesma maneira, apesar, né, então, que pela castração ela sente, né, que ela foi castrada e que a mãe é responsável, por isso ela se aproxima do pai. Então, ele é vivido por meninos e meninas. A menina se aproxima do pai, busca o amor do pai, mas ela também vai precisar resgatar o amor da mãe, se aproximar da mãe e tentar se parecer com a mãe, desenvolvendo aspectos de feminilidade para conseguir resolver essa fase do seu desenvolvimento. E a fase posterior à fase fálica, e a fase fálica, né, gente, só retomando, desculpa, ela tem uma importância muito grande, né, porque ela de alguma maneira, ela define, né, então, como é que será a nossa sexualidade adulta, né, as nossas identificações, os traços mais femininos ou mais masculinos, né, então, dependem dessas resoluções. A próxima fase, então, a libido, lembrando, né, a libido ela estava concentrada na região da boca, ela passa para a região do ânus e depois vai para a região dos genitais, na fase fálica. Na próxima fase não existe nenhuma reorganização. A libido, ela a próxima fase, que chama período de latência, que vai aí, né, mais ou menos dos 6, 7 anos, né, a partir dos 5 anos aí até os 12 anos de idade, ela não vai haver nenhuma reorganização. Na verdade, como o próprio nome diz, essa sexualidade, que não deixa de existir, ela continua, ela está num outro estágio, um estado mais latente. E essa latência vai ser importante para que a criança, então, amadureça, né, desenvolva aí fisicamente e ela consiga também destinar essa energia que ela tem, essa libido, ela destina então para questões sociais, ela tem grupos, ela começa a se relacionar. Então a criança lá das fases anteriores, ela era a criança de dentro de casa. Essa criança é a criança da escola, é a criança que está ali brincando com os seus colegas. E a criança também que tem que ter uma energia disponível para aprender. E o Freud chama esse instinto de instinto epistemofílico, né, que é essa necessidade e essa libido voltado para o conhecimento, o que é muito importante também. E é importante que a criança tenha resolvido as fases anteriores para que ela tenha disponível energia suficiente para aprender. E a última fase aí, proposta pelo Freud é a fase genital. Então, essa fase genital acontece aí com a emergência da adolescência, onde o adolescente ele já conseguiu desenvolver, né, se desenvolver muito plenamente, e ele passa então, né, então ali ele já amadureceu os órgãos genitais, e essa libido, ela vai ficar livre, né? Então, ela sai do próprio corpo e fica livre para ir para o corpo de outra pessoa. Então, é por isso que o adolescente, ele sente essa necessidade, então, de se relacionar, de namorar, né? Então, ele está muito mais, essa libido está disponível para esses relacionamentos. E aí a gente vive, né? Essa fase, ela inicia na adolescência, mas ela vai nos acompanhar para a vida, né? E aí essa é a percepção psicanalítica aí sobre o desenvolvimento. Esse desenvolvimento
para a psicanálise, né, ele tem uma importância muito grande, porque ele define a nossa personalidade adulta. E a partir de um conceito importante aí da psicanálise, que é o determinismo psíquico, nós somos hoje, na vida adulta, aquilo que nós vivemos na nossa infância. Dependendo das dificuldades ou facilidades, das fixações, das boas elaborações que nós fizemos aí durante a vida, nós seremos adultos mais adaptados, mais seguros, mais tranquilos, com uma sexualidade bem definida. E sem culpa também, né? Então essa é a teoria, né? Então que aí fundamenta, né? Se o Piaget ele deu uma importância ao desenvolvimento psíquico, vocês percebem que o Freud ele dá uma importância muito maior para o desenvolvimento psicossexual e afetivo, né? Uma certa ocasião perguntaram para o Freud, né? Assim, o que é uma pessoa saudável? Depois de ter estudado tanto o adoecimento psíquico, ele diz que a pessoa saudável é aquela pessoa que consegue amar e trabalhar. Então, se eu tenho energia disponível para o trabalho, para o crescimento, para o meu desenvolvimento pessoal, né, e também consigo me relacionar com o outro afetivamente, será um exemplo aí dessa saúde emocional da pessoa. Assim como as outras teorias, sugiro que você pesquise, que você aprofunde, que você investigue. Tem uma parte bem interessante da teoria também, que não foi possível a gente abordar aqui pelo tamanho do vídeo, mas que são os mecanismos de defesa. Dê uma olhada e tente se ver nesses mecanismos, tente entender, né, o que são características suas, quais são os que você mais utiliza. Fica aí um abraço e o desejo, né, de aprofundamento maior sempre nas teorias.